E aí já vimos, então, a questão dos fatores de risco, da história. Vamos falar um pouquinho dos tratamentos, né? O que nós temos de possibilidade para tratamento da coluna vertebral em pacientes que sofreram fraturas dos corpos vertebrais. O tratamento tradicional, vamos dizer assim, para o acompanhamento, para o segmento das pessoas que aparecem com um quadro de fratura, seria o controle da dor, né? E aí lembrando que, sobretudo, as fraturas vertebrais são quadros extremamente dolorosos. A dor ela vem muito mais às mudanças de posição, né? Pensando, faz lógica, a pessoa está deitada, vai levantar, existe uma movimentação naquele corpo vertebral. Ela está sentada, vai se levantar, existe uma movimentação naquele corpo vertebral. Então essas mudanças de postura são particularmente dolorosas nessas pessoas que sofreram, que têm um quadro de fratura. O teste físico para essas pessoas normalmente é a percussão, né? Então, assim, o que a gente pode falar de exame físico é a gente percute os processos espinhosos, vai atrás, bem na linha média da pessoa e vai percutindo esses corpos vertebrais, pode ser com a mão, pode ser com o martelinho de testar reflexo, e essa percussão no corpo vertebral onde há a fratura, né, ela tende a deflagrar uma dor muito intensa do paciente, e é no mesmo local onde ele se queixa de dor para as movimentações. Então, a melhora da dor acaba sendo muito mais com medicações sintomáticas, né? Aí, analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Lembrando, sobretudo, né, sempre é importante voltar, quem é o público que tem fratura? Público com mais idade, mulheres pós-menopausadas. O uso de anti-inflamatório de forma inadvertida nesses pacientes tem que ser feito, né, tem que ser evitado. Então, o anti-inflamatório pode ajudar sim por um curto espaço de tempo. E como a dor é muito intensa, aí acaba indo até para medicações opioides, né, que tem que ser dada com o acompanhamento e por um período estabelecido. Não é uma coisa que a pessoa tem que ficar usando, né, para o resto da vida. Naturalmente, a gente tem que, ela está presente no contexto de uma reabilitação, né? Qualquer uma dessas intervenções, vamos dizer assim, medicamentosas, elas têm que acontecer no contexto de uma reabilitação desse paciente. O que mais que a gente pensa no tratamento? Reduzir a sequela do descondicionamento. O paciente acaba tendo dor, acaba se movimentando menos, perde massa muscular e perde função. E quanto menos tem função, menos consegue realizar as atividades de vida diárias, atividades de vida prática. Então, a gente tem que reduzir as sequelas desse descondicionamento, buscando sempre a máxima função. Como que a gente faz essa máxima função? Com atividade física, com fisioterapia. Como é um quadro particularmente doloroso, é sempre muito importante o acompanhamento de um profissional habilitado para tratar de atividade física com essa pessoa. Então, até porque se deixar, realmente a pessoa vai acabar sentindo dor, e sentindo dor ela não vai se motivar para seguir esse tratamento. Então, algumas medidas acabam sendo feitas, né, como tratamento tradicional para os quadros de fratura na vértebra, que são o repouso relativo, né? Então, assim, repouso, sim, não vai fazer as mesmas coisas que você fazia antes, mas não é para ficar de cama. Então, diminui a atividade física. Os analgésicos acabam sendo usados também, né? Além de, eventualmente, anti-inflamatórios com bastante cautela, e os relaxantes musculares, às vezes, eles podem ter a sua efetividade, por quê? E aí é uma coisa que não se aplica única e exclusivamente a coluna vertebral ou a fratura de coluna vertebral, mas aplica-se a todo o sistema locomotor. Sempre que há um machucado, no caso da aula de hoje, uma fratura na vértebra, uma fratura em algum outro osso, ou uma alteração articular, ou uma hérnia de disco, ou enfim, uma bursite, qualquer coisa que seja, a musculatura adjacente, né, o corpo responde contraindo a musculatura adjacente, justamente para aquilo que está causando a dor, movimente o menos possível. Você dá uma bloqueada ali no local. Só que uma fratura, por exemplo, ou outras questões, quando elas vão se arrastando ao longo de semanas, isso já é capaz de gerar uma resposta muscular, né, de uma contratura prolongada, essa contratura prolongada criando um quadro de dor. Então não é que a dor da pessoa seja olha, você tem fratura, mas a sua dor é muscular.
Não que a dor seja muscular, mas a dor muscular ela participa do conjunto da dor que atrapalha aquele paciente. Então, os relaxantes musculares, nesse sentido, principalmente quando existe uma espasticidade, um espasmo adjacente ali na musculatura, é importante a gente usar também para conferir alguma melhora nesse paciente. O controle, o tratamento da doença de base, né, normalmente quando é osteoporose, é importante ter esse controle do quadro de base. Hoje em dia, inclusive, existem medicações específicas, né, até agentes biológicos, enfim, medicações que aceleram essa deposição. Isso é um assunto específico, né, para uma outra conversa, mas o controle e o correto tratamento das doenças de base fazem parte aí dessa abordagem inicial de um paciente com fratura. E a ortetização, a colocação de órtese. Né? O que é a órtese? É aquela imobilização. E no caso de pacientes com fratura, por exemplo, como nós mostramos lá na radiografia, a imobilização de escolha é com esse colete de DeWitt, chama colete de DeWitt. O colete de DeWitt tem um apoio external e outro púbico, e atrás ele se apoia na coluna torácica baixa, quase na transição tóraco-lombar. A ideia desse colete é mais ou menos como engessar um braço. Né? Só qual a diferença do braço? Quando você quebra o braço, você engessa, você bota o braço na tipóia e lá ele fica. Como você vai engessar o tronco da pessoa? A pessoa respira, tem uma excursão ali do tronco, do tórax. A pessoa movimenta o abdômen, a pessoa fala, a pessoa se movimenta. A pessoa senta, levanta, deita, né? O estômago come, aumenta, diminui. Então é impossível de você fazer uma estabilização completa como você conseguiria fazer num braço, antebraço, por exemplo. Então aquilo que mais próximo chega de uma imobilização, que a ideia é simplesmente deixar o osso mais parado possível para que ele consolide essa fratura, né? Tentar dar o mínimo de torque e o mínimo de forças horizontais, né? Tentando deixar mais só as forças horizontais agirem. O mais próximo que nós conseguimos chegar disso é usando esse colete de DeWitt. E para os olhos atentos dos alunos, né, já devem estar se perguntando, né, ou pelo menos imaginando, o quão difícil é de se usar esse colete. Né? E sobretudo se eu disser que é um colete que fica aí por pelo menos 3 a 4 meses com uso diário, retirando única e exclusivamente para tomar banho, nem para dormir. Então, dá para se imaginar que a aderência a esse tipo de tratamento é complicada. Né? Tem que ser um paciente extremamente disciplinado, né, extremamente orientado para conseguir fazer o uso desse colete de DeWitt. Existe, inclusive, isso aqui seria o DeWitt clássico, né? Mas existe um grau de ajuste que você pode fazer. Por quê? Muitas das vezes, o que leva a pessoa até a fratura do corpo vertebral na coluna torácica? A postura, né? A pessoa já tem a postura mais anteriorizada, né? Tem um aumento aí dessa cifose, e aí você imagina alguém que já está há 30 anos, 40 anos com uma cifose, como que você vai pegar e jogar o tronco dela para trás? Não joga, né? Não consegue. E ao contrário, se você ficar forçando, o que vai acontecer é que vai abrir uma úlcera aqui no ponto de apoio external. Né? Então, você pode eventualmente fazer algum ajuste para respeitar um pouco já essa cifose consolidada da pessoa. Né? Mas, assim, existe o uso, esse é o colete de escolha, mas na prática clínica, né, no mundo real, a gente vê que não é para todo mundo. Algumas exceções, por exemplo, tem pessoas que têm, não dá para usar o termo sorte, mas enfim, que não tem a fratura por insuficiência, não tem a fratura por fragilidade na coluna torácica, mas sim na coluna lombar. Nesses casos, na coluna lombar, é possível se usar outro tipo de colete, que é o chamado colete de Putti, né, o PUTTI. O colete de Putti é um colete que muitas pessoas no passado, muitos médicos no passado prescreviam, que é um colete que você parece um espartilho aqui embaixo que tem barbatanas de metal. Então, assim, se a fratura ela contempla essa região do Putti, né, tem o Putti baixo e o Putti alto,
se ela normalmente é o put alto que acaba sendo escolhido, se a fratura está contemplada nessa região do colete, é um colete mais confortável de você usar, porque ele é como se fosse uma cinta e é uma cinta com barbatanas de metal. Eu comentei aqui de passagem, só me permitindo fazer um parênteses aqui, né, falando que no passado muitas pessoas usavam, existia uma cultura, né, no tratamento de coluna em que muitos dos médicos eles acabavam prescrevendo coletes, né? Então o colete, qualquer dor nas costas, hernia de disco, tudo, botava colete, ficava meses com o colete. Qual é o problema do colete? O grande problema do colete é que ele tem uma grande chance de ajudar esse paciente no controle da dor. Por quê? Ele fazendo uma compressão extrínseca no tronco desse paciente, né, na parte da transição toracolombar, lombo sacral e toracolombar no colete alto, você estabiliza e, consequentemente, mexe menos e o paciente pode sentir a melhora da dor. Só que o uso recorrente desse colete, ele vai fazer com que a musculatura enfraqueça. O músculo vai falar, não preciso mais ativar, então enfraquece, perde trofismo muscular. E aí a pessoa vai ficando dependente desse colete. E aí, numa eventualidade, você não vai ficar usando o colete para frente, de se retirar o colete, aquela musculatura está muito fraca, e uma musculatura muito fraca de estabilização de coluna, consequentemente, deixa as estruturas rígidas ali, os ossos, as articulações, as vértebras, muito mais sujeitas à sobrecarga. Então, o uso do colete pode ser uma coisa que, olha, ajuda o paciente aqui no curto prazo, mas no médio, curto, médio e longo prazo, ele vai ser vai ser deletério para esse paciente, né? Uma faca de dois gumes aí, porque o enfraquecimento pode até piorar a questão desse paciente. Então, assim, o uso de colete para a coluna é para fraturas. Existem alguns casos muito selecionados em que a gente pode usar colete quando não é fratura, existe, mas desde que seja dado um acompanhamento muito de perto a esse paciente e num contexto de uma reabilitação, de um fortalecimento, de uma estabilização de coluna muito bem feita. Então essa é o meu parênteses aqui em relação ao uso de coletes. E aí digamos que fizemos o tratamento conservador, o tratamento tradicional, como eu coloquei aqui na aula, e o paciente continua com dor. Aí nós podemos pensar na realização dos procedimentos minimamente invasivos. No rol dos procedimentos minimamente invasivos, a lógica é colocar um polímero ali dentro, um cimento, a gente acaba explicando como um cimento, para consolidar essa fratura, né, que é a chamada vertebroplastia. Eu faço uma plastia dessa vértebra, eu mexo plasticamente nessa vértebra. Basicamente, colocação de cimento, como eu disse. Quais são as contraindicações para o uso da vertebroplastia? Quando eu não posso injetar cimento no interior da vértebra. Aqui, por exemplo, são duas fraturas muito importantes, né, de corpo vertebral aqui. Então, a primeira contraindicação, direto, é quando tem o chamado acometimento do muro posterior, ou retropulsão do muro posterior, ou ainda a gente vê o fragmento ósseo retropulsado, né, quando existe, o que significa isso? Quando a parede posterior da vértebra, que eu estou delimitando, né, o que passa imediatamente atrás da parede da vértebra? A medula, né, o canal medular do paciente. Então, se existe um fragmento ósseo que durante o processo de fratura ele foi jogado para o interior do canal, ou se a linha de fratura se estende até o muro posterior, né, ou se o muro posterior foi violado, eu não posso jogar cimento lá dentro. Por que eu não posso jogar cimento lá dentro? Porque se eu jogar cimento e existe um caminho, uma continuidade dessa fratura até o meu canal, o cimento vai fazer o quê? Ele vai entrar no corpo vertebral e vai entrar para o canal. Imagina cimento no interior do canal vertebral, né? Então, uma contraindicação total para esse tipo de procedimento que é minimamente invasivo. Que mais se contraindica a vertebroplastia? Quando existe uma instabilidade importante da coluna. Quando a fratura instabilizou, né, ela mexeu nas estruturas adjacentes e aquela coluna está instável.
Nesse caso, a gente não tenta colocar o cimento lá, não faz a vertebroplastia, justamente porque a probabilidade de você conseguir estabilizar 100% essa fratura com o cimento ela é baixa, e a questão de você perder tempo no tratamento e se furtar a tratar essa instabilidade, deixando ela evoluir, isso pode, né, através da instabilidade, gerar algumas lesões neurológicas nesse paciente. Então, quando existe, né, essas condições, o acometimento do grupo posterior, fragmento reto pulsado, uma coluna instável, acaba se caminhando, né, e o paciente está com queixa, está com dor, está sintomático, não, o tratamento conservador não surtiu efeito, né, ou tem alguma alteração neurológica que não possibilita a realização do tratamento conservador, a vertebroplastia, também a colocação do cimento, não é uma alternativa. Move-se esse paciente direto para uma cirurgia aberta, para uma artrodese, para uma fixação com placas e com parafusos, né? E no caso desse paciente ainda, quando existe a qualidade mineral óssea ruim, é uma artrodese grande, você tem que pular um nível acima, né? Pula 2 níveis acima, 2 níveis abaixo, justamente para conseguir um ancoramento maior. Porque se existe uma osteoporose, você coloca um parafuso ali dentro, é como colocar um parafuso na parede de drywall, por exemplo, sem uma bucha específica. Ele acaba aumentando o risco, né, pela concentração desse vetor de quebrar a vértebra adjacente também. Outra contraindicação aí da vertebroplastia é quando existe uma evidência clínica de mielopatia, né, quando tem alterações da medula, alterações neurológicas ou alterações radiculares. Então, assim, o paciente tem a fratura, mas o quadro dele é que tem uma alteração, por exemplo, esfincteriana, né, uma alteração de controle esfincteriano, ou um acometimento de alguma raiz nervosa específica, com uma compressão e uma dor em membro, alteração de força, reflexo, sensibilidade em membro inferior, nesses casos também não adianta simplesmente colocar o cimento e consolidar a fratura. É necessário você descomprimir esse nervo, é necessário você descomprimir esse canal. Então, simplesmente fazer uma vertebroplastia ou uma cifoplastia, que é um outro procedimento que nós vamos ver adiante, né, que são os métodos de se colocar cimento no interior desse corpo vertebral, não são indicados. É necessário aí uma cirurgia mais ampla, né, com uma descompressão mais adequada e eventualmente com uma fixação também. Que mais? Pacientes com quadros de coagulopatia, né, por conta de um risco aumentado de sangramento. Então, é um procedimento que, apesar de menos invasivo, nós vamos ver aí nos vídeos posteriores, existe uma manipulação cirúrgica ali dentro. Então, o paciente com coagulopatia, pelo risco de sangramento pela região, é algo mais problemático. Então, é melhor você controlar o campo numa cirurgia aberta do que você fazer um procedimento minimamente invasivo, pesando os riscos-benefícios do mesmo. Quando existe um processo infeccioso, e aí é válido para, né, qualquer agressão cirúrgica, então você tem que controlar esse processo infeccioso, ou eventualmente até se a infecção que gerou essa fratura pode acontecer, né, você não faz com o paciente com uma infecção ativa, você não vai jogar o cimento ali no paciente com quadro infeccioso ativo. E com uma perda de altura do corpo vertebral maior do que 75%. Aqui eu coloquei relativa porque tem alguns devices aí para se fazer esse tipo de procedimento que são menores e que eles falam que até 20% eles conseguem fazer a vertebroplastia, mas de maneira geral, um achatamento, né, uma perda de mais do que 75%, mais ou menos o que mostra aqui nessa fratura do nosso exemplo aqui ao lado direito. Como que você vai conseguir colocar a tua cânula de trabalho ali dentro de forma segura e colocar o cimento, né? A chance de você violar aqui um disco intervertebral, né, passar do platô tanto na parte da fratura quanto abaixo, ela é grande, né? Você conseguir encaixar através do pedículo no interior de um corpo vertebral muito fino é realmente difícil. Então aí você, nesses casos, você acaba optando por uma cirurgia um pouco mais invasiva, mas com menor risco associado ao paciente e com uma maior resolutividade também. Tem que, às vezes, a pessoa acaba perdendo a mão na questão de se evitar a cirurgia a qualquer custo, mas não, tem momentos em que o tratamento de escolha é a cirurgia. Então ele tem que conhecer
não só a técnica com a qual eu trabalho, com a qual eu estou confortável trabalhando, mas sobretudo conhecer também, né, o conhecer a técnica engloba o conhecer a limitação dessa técnica, né, até onde eu vou com essa técnica. Eu não vou querer encaixar todas as... não é encaixar a doença do paciente naquela técnica que eu domino. Isso estou falando para a coluna, mas é válido para qualquer coisa em medicina, e por mais que soe uma coisa um pouco estúpida, é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Eu domino essa técnica, então eu vou tratar todos os males do mundo por essa técnica. Não é assim que funciona, né? Eu não quero adaptar a doença, eu não posso, né? Não faz nenhum sentido eu adaptar a doença para aquela técnica de tratamento que eu domino. Eu tenho que dominar a técnica e ver se ela se aplica à doença. Isso, por mais básico, né, e simplório que pareça, é algo que às vezes no dia a dia a gente acaba vivenciando algumas situações que a pessoa acaba perdendo essa mão. E aí, adiante, falando um pouco mais da vertebroplastia, qual é o racional, né? Como ela trata a fratura? Primeiro, existe esse cimento, e é um cimento que ele faz existe um ativador e um pozinho que você mistura numa mini betoneira, e ela ocorre essa polimerização, né, e consequentemente a polimerização desse cimento endurece e ela causa a estabilização desse corpo vertebral, mas essa reação de polimerização do cimento é uma reação exotérmica, é uma reação que libera calor. Então, esse calor que é gerado pela polimerização, por essa reação, ela esquenta, né? E esse esquentar, ele também ajuda a queimar um pouquinho, a inutilizar as terminações nervosas desse corpo vertebral. E, consequentemente, você também agindo nessa questão das terminações nervosas, você vai melhorar a dor desse paciente. Então, o calor é usado, dessa reação exotérmica, ele é usado para um efeito terapêutico também. E tem um segundo efeito, que é o efeito neurotóxico a gente chama de cimento, né, cirúrgico, que é o metacrilato. Então, o metacrilato, ele também acaba lesando quimicamente essas terminações nervosas do interior do corpo vertebral fraturado. Então, o calor, junto com esse efeito neurotóxico dessas terminações, né, nessas terminações nervosas locais no interior do corpo vertebral, acabam melhorando até num pós-operatório, em termos de tratamento, além da estabilidade, a melhora da dor, porque você destruiu esses nociceptores. E aí eu volto um pouquinho nas contraindicações para a realização de vertebroplastia. Metacrilato, neurotóxico. Então, de novo, imagina você se colocar numa situação em paciente que tem, ou você duvida, ou você desconfia, ou passa de forma inadvertida uma violação de muro posterior, você joga uma substância que, além de grudar, de cimentar o canal vertebral, ainda tem um efeito neurotóxico. Então, assim, essa é a principal preocupação e a principal contraindicação para a realização desse tipo de procedimento. Mas essa que é a base do tratamento. Aqui um videozinho esquemático que eu trouxe do funcionamento dessa vertebroplastia, né? Uma coisa bem esquemática, mas que vai deixar mais visual para a gente o processo. Aqui no vídeo representando a fratura do corpo vertebral, e aí através do pedículo eu passo uma cânula de trabalho, né? E através dessa cânula de trabalho, que ela se ancora lá no interior do corpo vertebral, esse equipamentozinho que encaixou é a tal da betoneirazinha, eu jogo o metacrilato lá dentro do corpo vertebral. Obviamente que nos desenhos esquemáticos, olha como fica bonitinho, até recuperou a altura, existem até algumas empresas que fazem esse tipo de procedimento, que falam que você ganha altura, você não ganha altura de corpo vertebral, essa aqui é a verdade, mas você estabiliza o processo. E aí aqui é uma questão um pouco mais técnica até da vertebroplastia, mas eu trouxe aqui para mostrar que ela é passada através do pedículo, da mesma forma que é passado um parafuso numa cirurgia de artrodese, né, transpedicular, e aí a ponta dele, né, a ponta desse instrumental, a ponta daquela cânula ali, vai ser guiada para o ponto onde existe a minha fratura.
E aí eu consigo, né, escolher se eu vou entrar à direita, à esquerda, por isso que é sempre importante eu ter o meu exame de imagem para saber qual é a lateralidade, qual é a conformação, qual é a geometria desse corpo vertebral para o meu planejamento cirúrgico. Na nossa imagem aqui da esquerda, a imagem intraoperatória, esse metacrilato, né, esse cimento, ele também é radioopaco, de forma a gente saber exatamente aonde que eu estou injetando. Então, é um procedimento que nós fazemos sob visualização de radioscopia, né, sob raio-x em tempo real. Então, eu aprofundo a minha cânula de trabalho, chego na localização, jogo o cimento e eu vou tirando imagens, né, com o meu radioscópio para ter certeza de que o cimento está na localização onde eu quero que ela esteja. E aqui umas outras imagens do intraoperatório também. Né? Existe a possibilidade de se fazer com uma sedação leve ou com anestesia geral. Aqui no Brasil acaba se optando até por anestesia geral. Fora do Brasil acaba sendo feito muito mais, principalmente nos Estados Unidos, com sedação do paciente. Então aqui é o médico progredindo através do pedículo, né? Você usa um martelo para você conseguir progredir essa cânula de trabalho através do pedículo do paciente. E aqui é aquilo que eu comentei da tal da betoneira, né? Existe um metacrilato e um ativador que você mistura, e aí a imagem daqui de baixo da direita é a tal da betoneira. Você vai fazendo a mistura, e aí uma vez que essa mistura está pronta, nesse tipo, né, existem vários tipos de aparelho para administrar o cimento cirúrgico, o metacrilato, você vai girando aqui e cada giradinha ou a cada metade de volta, dependendo do equipamento, ele vai jogando uma quantidade conhecida de cimento para dentro. Existe uma particularidade desse tipo de procedimento, que é aqui, ó, a consistência dele, ele parece uma pasta de dente. Só que ela vai consolidar, e uma vez que ela consolide, o negócio fica duro. Né? E aí se ele fica, né, é a mesma rigidez que eu espero para estabilizar ali. Existem alguns minutos de janela para ele ficar maleável e que você consegue trabalhar com ele. Então é um procedimento que você faz toda a via de acesso, chega com a sua cânula de trabalho no local onde você quer, como mostra aqui na imagem da escopia, em AP e em perfil. E uma vez que você está com a cânula de trabalho, aí sim você, né, o técnico lá que está te auxiliando faz a mistura, porque a partir do momento que ele faz a mistura, você tem lá no máximo 3 a 5 minutos para colocar no interior do corpo vertebral. Então é uma corrida meio que contra o relógio, porque vocês imaginam, se você demorar, eu quero modificar a angulação aqui, ou não estiver seguro no ponto de administração desse cimento, e se isso solidificar no interior do sistema, você perdeu, né, todo o equipamento, você vai ter que usar um equipamento novo para conseguir fazer isso. E existe uma evolução da técnica da vertebroplastia, que é a chamada cifoplastia. O que é a cifoplastia? É como se fossem duas vertebroplastias, eu entro tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, só que eu coloco um pequeno balão, que é o que está mostrando no nosso vídeo. Esse balão, o vídeo fala que é para aumentar e ganhar a altura na vértebra, mas na realidade esse balão ele serve muito mais para você compactar esses fragmentos ósseos e gerar uma câmara de acesso maior para você introduzir o teu cimento. Né? Então, o que diferencia? As vias de acesso acabam sendo semelhantes. Entretanto, a cifoplastia não é simplesmente você colocar a tua cânula de trabalho e injetar o cimento. Você coloca as cânulas, balona, você infla esse balãozinho, né, você infla e você tem um manômetro que você consegue ver a pressão que você está dando no corpo vertebral. Normalmente você faz em 2 médicos ao mesmo tempo, né, um de cada lado, e aí você compacta esses fragmentos ósseos e aí você consegue um espaço melhor para você conseguir colocar mais cimento no interior, e também esse osso compactado contra as periferias do corpo vertebral acabam ajudando também na estabilidade desse processo. E aí, rumando aqui para a parte final da nossa aula,
eu trouxe um procedimento que aí é um pouco mais recente, aí veio do primeira metade para a segunda metade dos anos 2000 e dos anos 2010, que é a navegação intraoperatória para a realização de cifoplastia. Esse aparelho aqui é chamado O-arm, é um tomógrafo intraoperatório, e a Stealth Station, que é esse equipamento do lado direito, que nada mais é do que uma câmera de infravermelho, e essa câmera de infravermelho ela consegue ler o teu instrumental, e através de uma imagem volumétrica adquirida por esse tomógrafo, e essa leitura do teu instrumental, você consegue ter uma programação, uma previsão de via de acesso. Então, para ficar mais simples aquilo que eu estou explicando, aqui na nossa imagem da esquerda é a reconstrução tridimensional depois do O-arm, depois do tomógrafo adquirir a imagem. No lado direito, o azul, né, essa instrumental azul, é a minha cânula de trabalho para fazer essa cifoplastia. O verde é a projeção da linha do meu instrumental. Então, com isso, eu consigo ter uma projeção antes de eu penetrar a pele do paciente de trajetória do meu instrumental. Então, eu consigo planejar em 3 planos qual é a trajetória que eu devo seguir com o meu instrumental. Esse tipo de equipamento ele foi concebido originalmente para a realização de parafusos transpediculares, né, para cirurgias de fixação. O uso para cifoplastia foi realizado aí, eu tive o prazer de realizar pela primeira vez na América Latina em 2014, né, num hospital particular aqui de São Paulo, mas ele funciona da mesma forma, né, e de uma forma muito mais segura para o paciente e muito mais fácil para quem está fazendo o procedimento. Então, para deixar bem visual aqui, o tomógrafo é aproximado, né, isso era um paciente de 50 e poucos anos, que teve uma fratura depois de uma queda do cavalo, então não é uma osteoporose, né, ele tinha uma osteopenia discreta. Na imagem do nosso canto direito embaixo é a escopia, né, esse aparelho naturalmente ele faz também uma escopia, e aqui são os fiduciais de referência. Então, a câmera infravermelho, ela vê esses pontos aqui, que são pontos volumétricos no espaço, e através desse ponto volumétrico e da imagem adquirida, que é essa imagem volumétrica do tomógrafo que eu estou girando aqui, aqui é a fratura do paciente, aqui o corpo vertebral em acunhamento, eu consigo já sem a necessidade do meu tomógrafo navegar o meu instrumental. Por quê? Porque ele tem uma referência colocada na crista ilíaca, essa referência é adquirida uma imagem volumétrica com essa referência colocada, que é esse aparelhinho aqui que está fincado na crista ilíaca do paciente, e a câmera infravermelho me mostra aqui aonde está o meu instrumental, que é esse azul, e o amarelo é o trajeto. Então eu sei que se eu seguir o trajeto amarelo, eu vou cair no interior do corpo vertebral. E aí a coisa fica bem mais fácil, né? Então eu consigo diminuir a radiação, não preciso ficar escopando, e eu consigo progredir olhando, prevendo a trajetória e consequentemente tendo uma segurança maior. E aqui já tem as 2 cânulas de trabalho posicionadas, a gente passa uma trefina ali, retira um pouco de material ósseo, e agora no vídeo que vai mostrar é o momento de balonar, é o momento de insuflar aquele balãozinho. Esse é o aparelho que insufla. Existe um manômetro acoplado a ele, nesse específico aqui é um manômetro digital, ele vai dar a pressão que existe lá na pontinha do meu balão, e é um procedimento que, como eu disse, a gente faz a 4 mãos, né, 2 médicos fazendo ao mesmo tempo, e justamente as vias de acesso, os 2 aparelhos, uma mão de cada um, e aí a gente vai girando, e quando você vai girando, você vai injetando lá o contraste, o líquido que faz o balão inflar, e é sempre concomitante, um lado, outro lado, e aí sim, aí nessa fase, e só nessa fase, a gente vai usando a escopia.
Uma vez que a gente já balonou, esse daqui ele não é aquela betoneira que gira, mas o auxiliar ele enche essa canaleta, né, essa cânula com o cimento, e aí existe uma varetinha graduada, né, de meio em meio ml, e aí você vai empurrando e vai empurrando esse cimento cirúrgico para o interior do corpo vertebral. Também o da direita e o da esquerda, os dois médicos vão empurrando para encher esse corpo vertebral. A vantagem também desse tipo de procedimento, desse tipo de navegação, é que você consegue uma tomografia no final do procedimento. Aqui é a imagem em perfil e a imagem em AP, comprovando que foi estabilizado esse corpo vertebral e a fratura desse paciente foi bem tratada. O paciente já experimenta uma melhora de dor. Agora, lembrando que é um paciente, esse especificamente, que sofreu um trauma, uma fratura de alto impacto. Naturalmente, outras estruturas foram machucadas, o paciente sente uma melhora na qualidade de vida, mas como eu sempre enfatizo em todas as nossas conversas aqui, esse e qualquer outro tipo de procedimento é o meio do caminho. Então, esse paciente está no meio do caminho da reabilitação. Saindo desse procedimento, ele tem que ter o acompanhamento por parte de uma equipe bem estruturada para que ele consiga obter os melhores resultados com essa intervenção, pensando em retorno de função, funcionalidade, qualidade de vida e assim por diante. Então essa é a mensagem que eu tinha para essa aula de hoje, falando sobre as fraturas vertebrais, e eu me despeço aqui e deixo o convite para que os alunos continuem assistindo e acompanhando os próximos temas que traremos em breve. Muito obrigado.